Oi, aqui é o pastor Micael Ferreira, sou pastor aqui do Mevan em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e faço parte do ensino que vocês têm acompanhado aí todas as quintas-feiras às 20 horas. A primeira aula que eu dei foi a respeito do Cristo corporativo, na verdade foram 7 aulas. Depois eu dei uma aula sobre finanças, a respeito de generosidade, foi a primeira parte, e a gente vai entrar posteriormente em outras aulas a respeito de finanças, mais umas 2, 3, 4 no máximo. Mas agora eu quero trazer aqui um outro ensino a respeito de Cristo, a respeito dos pactos, né? Enfim, e a gente vai estar aí falando um pouco sobre isso no decorrer desses minutos em que a gente vai estar junto. Gostaria agora de orar com você para que a nossa mente e o nosso coração estivesse preso nisso e que a gente entendesse e que digerisse de uma forma correta tudo aquilo que vai ser dito, tudo aquilo que vai ser ensinado e que, lógico, que o Espírito de Deus venha sobre mim e ele me faça passar da maneira que ele quer e não a maneira que eu acho que tem que ser. Tá bom? Vamos orar juntos? Deus, em nome de Jesus, nós pedimos a sua bênção, pedimos que o teu Espírito venha sobre mim, para que eu possa expressar, Senhor, o seu sentimento, tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, tudo aquilo que o Senhor tem para falar. Guarda a minha família, guarda a minha casa. E te peço agora que o Senhor também guarde a família, a casa de todos aqueles que estão ouvindo, que haja paz sobre eles e que agora, Senhor, o entendimento deles sejam abertos para que eles entendam, Senhor, de forma clara, de forma específica, tudo aquilo que o Senhor tem dito e tudo aquilo que o Senhor vai falar através da minha vida agora, Senhor. Que seja um ensino marcante, um ensino que possa transformar a vida de cada um que aqui está, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Eu quero começar com um texto que está lá em João 14, versículo 6. Eu gostaria muito que você acompanhasse os textos, se for possível, que você tivesse aí do seu lado a sua Bíblia, que você tivesse aí um caderno de anotação. Por quê? Porque tem coisas que você precisa só ouvir para entender, mas vai ter coisas que você vai precisar maturar, reler novamente. Então pega um caderno, uma caneta, um lápis, fica aí anotando. Se surgir algum insight, você coloca aí também aquilo que Deus está te ensinando, aquilo que Deus está falando, como foi isso no seu coração, enfim. E a gente está disposto aqui a tirar qualquer dúvida. Vocês podem nos procurar, você pode mandar suas perguntas, enfim. A gente está aqui totalmente à disposição de vocês. João 14,6 diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Então aqui a gente está falando a respeito de Cristo. E aí para isso eu queria que você renunciasse agora o seu conhecimento, o seu pré-conceito em relação ao que você aprendeu. O que eu quero dizer com preconceito? Você já não vir com um conceito a respeito das coisas, mas você tirar toda o filtro e deixar o Espírito de direcionar e você receber as revelações que você precisa. Então tire todo o filtro agora e que o Espírito te guie, esteja atento, não ao que o homem vai falar, mas aquilo que o Espírito de Deus vai comunicar ao seu espírito, para que você entenda na plenitude tudo aquilo que tem que ser falado. Ou seja, nós precisamos renunciar o nosso conhecimento e trazer a revelação. Esse tempo são tempos de revelações extraordinárias. Agora, é Cristo que se dá a si mesmo. Ele se entregou por mim e por você. É aquilo que ele diz para Pilatos. Se Deus assim não quisesse, se ele assim não quisesse,
Se ele próprio não tivesse dado essa autoridade, nada seria feito. Entende isso? É Cristo que se dá. Ele se deu por mim e por você para que hoje nós vivêssemos coisas grandes, firmes, sobrenaturais. E a gente precisa entender um pouquinho a respeito desse Cristo, entender a respeito do seu pacto, daquilo que ele liberou para mim, para você, a respeito da graça dele. Mas o fato é que João 14,16 ele disse que ele, o próprio Cristo, ele é o caminho. Não há outro caminho que não seja ele próprio. Ele é o caminho. Você vai ver que antes dos cristãos serem chamados de cristãos, eles eram chamados os do caminho. E você vai ver que quando está falando os do caminho, esse caminho é com C maiúsculo. Aqueles que pertenciam ao caminho. Aquele que é o próprio caminho. Mas ele não é só o caminho, ele é a verdade. Não é essa verdade que nós entendemos de forma ocidental. É ele que é a verdade. Toda a verdade está contida em uma pessoa, a dizer, o Cristo. A verdade está dentro dele, a verdade é ele, e a verdade é impartida a nós. E ele é a vida. É ele que nos trouxe a vida. É ele que fez com que eu e você deixássemos de ser alma vivente e passássemos a ser espírito vivificante. Qualquer hora nós vamos falar a respeito dos 3 reinos. Reino do homem, reino de Satanás. Talvez você não entenda isso, mas Satanás tem um reino. E reino de Deus. Nenhum homem consegue ficar vivendo só no seu reino. Em algum momento esse reino ele é abalado por Satanás, ele é invadido por Satanás. E o reino humano vai virar um reino de Satanás. A não ser que esse homem transicione para o reino de Deus. O reino de Deus não pode ser abalado pelo reino de Satanás. O reino humano, sim, pode ser abalado pelo reino de Satanás. Agora, o reino de Deus é aquele que abala as estruturas do reino humano e destrói o reino de Satanás. Esse abala todas as coisas. Mas não é sobre isso que a gente vai falar. Em algum momento, eu vou dar essa aula. 3 reinos. Enfim, ele é a vida, ele é a própria vida, é ele que imparte a sua vida a nós. Não vivemos mais a nossa vida, mas sim a vida de Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele está em mim, ele mora em mim, ele está partido em mim. E aí ele diz, ninguém, exatamente ninguém, nenhuma pessoa pode ir ao Pai, ou seja, ao Deus Pai, a não ser que seja por Cristo. Não dá para ir por outro homem, não dá para ir por santos, não dá para ir por pastores, não dá para ir por padres, não dá para ir por religião nenhuma, não dá para ir com o próprio esforço, só dá para ir ao Pai com Cristo. Se você não estiver nele, é impossível que você chegue ao Pai. Nós não somos desejáveis ao Pai. Nós nos tornamos desejáveis a Ele quando estamos em Cristo. Eu ousaria dizer, isso é uma opinião minha, tá bom? Não estou fazendo disso uma doutrina, mas eu ousaria dizer que quem é desejado é Cristo. E por isso, quando Cristo habita em nós, quando estamos nele, quando estamos arraigados nele,
Deus olha para mim e para você e vê Cristo. E por isso nos tornamos desejáveis. Não dá para ir para Deus sem estar em Cristo. Agora, ele diz assim, olha, se vocês me conhecerem, se vocês conhecem a mim, ou seja, se você tem relacionamento com esse Cristo, se você conheceu esse Cristo, se você anda com esse Cristo, então também conhecereis o meu Pai, porque olhando para Cristo, você vê o Pai. É aquela passagem bíblica onde diz, mostra-nos o Pai. E Cristo fica estarrecido. Oh, vocês ainda não viram o Pai? Vocês me veem todo dia e não entenderam que aquele que me vê, vê o Pai? Ainda não entrou isso na cabeça de vocês? Vocês ainda não perceberam isso? Então, se você conhecer a Cristo, entenda, meu irmão, minha irmã, você vai conhecer o Pai. E já desde agora, desse exato momento, o conheceis. Conhecemos a Cristo, amados irmãos e irmãs, e portanto, conhecemos a Deus. E o tendes visto. Se você viu Cristo, você viu o Pai. Entenda, a oração de Cristo por mim e por você é primeiramente sim que nós sejamos um com o nosso irmão, até porque nós precisamos nos tornar um com eles, porque é na junção de muitos membros, eu, você e tantos outros, diferentes sim, porque um é boca, outro é pé, outro é mão, enfim, na junção desses membros é que é constituído um corpo, a dizer à igreja que é o Cristo corporativo, que é o Cristo que continua caminhando sobre a terra, agora pela igreja. Então precisamos ser um com os outros, nos tornar um. Mas ele ora para que nós sejamos um com ele, como ele é um com o Pai. Por que ele não ora que nós sejamos um com o Pai e ele ora que sejamos um com ele? Porque ele já é um com o Pai. Certo? E você não pode ser um com Deus. Mas o fato é que esse Cristo poderoso e amado nos dá a oportunidade pela sua morte e ressurreição de nos tornarmos um com Ele. Agora, eu e você, que não podemos ser um com o Pai, temos Cristo, que é um com o Pai, e quando temos esse Cristo, que é um com o Pai, nos tornamos um com esse Cristo. Eu não conseguiria chegar ao Pai, eu não conseguiria chegar a ser um com o Pai, mas Cristo faz com que eu consiga ser um com Ele, e uma vez que eu sou um com Ele, Ele é um com o Pai, então se eu me torno um com Ele, através dEle, uau! Conseguimos, porque Ele é um com o Pai, e eu sou um com Ele. Tem tudo a ver com Ele, meu irmão e minha irmã. Tem tudo a ver com Ele. Quero ler agora com você Gálatas 1:15. Gálatas 1:15 diz assim: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, não consultei carne e sangue. Esse texto é uma carta de Paulo aos Gálatas. E Paulo está falando dele aqui. Ele está dizendo assim, isso serve para mim e para você, tá bom? Que aprove a Deus que ele foi separado desde o ventre da mãe dele. Ele estava ainda no ventre da sua mãe e ele já tinha sido separado por Deus. Agora escute, esse Paulo é aquele Paulo que perseguiu o povo cristão,
que matava aqueles que eram do caminho, aqueles que eram cristãos. Esse era o Paulo. Paulo cheio de ensino, um Paulo homem culto, e que achava que estava fazendo a vontade de Deus, matando esses homens que ele considerava ser uma seita. Um dia esse homem teve um encontro sobrenatural com Cristo no caminho de Damasco. Teve sua vida totalmente transformada. Você conhece toda a história. Eu não preciso dizer que ele caiu, ficou cego, e depois Ananias foi lá. Não preciso te contar essa história, você já conhece. Mas o fato é que ele teve um encontro sobrenatural. E esse homem se tornou um dos homens mais cheios do Espírito Santo que a gente conhece. Fez coisas tremendas por amor a Deus, foi capaz de morrer por amor a Ele. Amou a igreja de Cristo, amou os gentios, a dizer nós. Pregou o evangelho em tempo e fora de tempo. Agora, aqui não está dizendo que aprova o Senhor chamá-lo quando ele teve um encontro com Cristo. Ou quando ele teve um insight de que ele estava errado. Não! Ele foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Escute, somos escolhidos desde o ventre da nossa mãe. O Senhor já nos conhece antes da fundação do mundo. E foi chamado pela graça. Meu irmão e minha irmã, não somos merecedores. Somos chamados pela graça, pura graça, escandalosa graça. Por que escandalosa? Porque chama homens e mulheres que não têm capacidade nenhuma, que não eram merecedores, e recebem a graça de serem escolhidos por Deus. Desculpa, você não escolheu ao Senhor. Ele te escolheu e plantou em você uma semente que fez com que um dia você estivesse na presença dele. Eu não gosto nem muito do termo, eu aceitei Jesus, porque é ele que nos aceitou. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Mas você e eu fomos escolhidos desde o ventre, pela graça, pura graça. Não tínhamos nada de bom. Alguns de nós andou como Paulo. Outros foram pior, foram não só perseguidores do evangelho, mas foram pessoas que fizeram atrocidades ainda maiores. E foram escolhidos desde o ventre. Não foi depois de uma decisão. Para quê? Para revelar seu filho em mim. Para quê? Para que Deus, para que Cristo, meu amado irmão e minha amada irmã, fosse revelado em nós e através de nós. Para que as pessoas pudessem, através de nós, ter uma impartição da vida de Cristo. Para que pregasse entre os gentios, para que pregasse esse evangelho a todas as pessoas. E ele diz, não consultei carne ou sangue. Ele não consultou tudo que ele tinha aprendido, ele não consultou todo o seu conhecimento, ele não consultou o seu curso de teologia. Nada contra, eu fiz e estou fazendo um outro. Estou fazendo uma pós em teologia, não estou pregando contra. Mas o fato isso é que o nosso entendimento, o nosso conhecimento, as nossas faculdades, os nossos cursos superiores, sejam eles de direito, seja ele de medicina ou teologia ou qualquer outro, são nada perto da revelação do Espírito. Paulo dizia que todo esse conhecimento que ele tinha era como esterco na presença de Deus. O que ele está dizendo não é que eram ruins, não é que simplesmente não serviam para nada, não é que eram um cocô em si, não. Um esterco em si, não. O que ele está dizendo é que mediante a esse Deus, mediante as revelações desse Deus, isso era algo tão pequeno, tão inútil, que podia ser comparado com um esterco. É isso que ele está dizendo. E ele não consultou carne ou sangue, ele consultou ao Espírito de Deus. Ele consultou ao Espírito Santo que habitava nele. Ele consultou ao próprio Cristo.
do qual ele podia olhar. Ora, baixou. E repetir. Gálatas 1, capítulo 4. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Estou admirado de que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo, para outro evangelho, o qual não é outro senão que há algum que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Eita! Aqui Gálatas, logo no início, primeiro capítulo, a partir do versículo 4. Paulo havia ensinado a respeito do verdadeiro evangelho aos Gálatas. Ele havia revelado a nova aliança, um novo pacto através de Cristo Jesus a esses homens e mulheres de Gálatas. Eles tiveram contato com Paulo, eles aprenderam do próprio Paulo. Mas Paulo agora olha para os Gálatas e vê uma igreja corrompida nos seus ensinos e nas suas doutrinas. Uma igreja totalmente corrompida nas suas doutrinas, naquilo que acreditava. Escutaram alguém que veio com o evangelho que não era o evangelho de Cristo. Esses eram os Gálatas daquela época. E está falando qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século. Cristo se deu a si mesmo para livrar a mim e você desse presente século, para nos livrar do pecado. Cristo, quando morre na cruz do Calvário, ele leva, meu irmão, o seu pecado e o meu pecado. Ele nos livrou do pecado. Ele pagou a fatura pendente. Mas ele não só pagou a fatura pendente, ele pagou pelo pecado de toda a humanidade, até aquele que ainda não foi cometido. Ele levou sobre si o meu e o seu pecado. Ele nos livrou desse pecado. Como corromper esse evangelho agora? De um Cristo que te livrou do pecado. E nos livrou desse mundo. Quando ele está falando livrar desse mundo, ele não está falando sair do mundo, mas ele está falando que através dele, habitando em nós, esse mundo não tem mais influência sobre nós. Esse mundo que jaz no maligno não pode mais nos governar. Ele nos livrou desse mundo. A força desse mundo não pode nos derrubar, porque a força que carregamos a dizer Cristo Jesus, aquele que é a esperança da glória, é incorruptível essa força, é indestrutível, e o mundo não tem poder sobre ela. Ele nos livrou, amado irmão e irmã. E foi bem claro aqui, segundo a vontade de Deus Pai. Essa era a vontade de Deus Pai. Aquele Deus que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que deu o seu Filho unigênito, a dizer o único, para que todo aquele que nele crê, eu e você, irmãos em todo o mundo, não pereça, mas tenha vida eterna. Foi pela vontade do Pai, e isso foi o que o Pai desejou.
Oh, que fôssemos perdoados do nosso pecado, que fôssemos livres desse mundo. Foi segundo a vontade de Deus Pai. E aí Paulo fala assim: estou admirado que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou na grande crise. Uau! Paulo está olhando, cara. E Paulo está dizendo que está admirado que as pessoas estejam desertando desse evangelho, esquecendo aquilo que foi dado a eles por graça, e a graça de Cristo, para outro evangelho. Um evangelho que não é de Cristo. Um evangelho que não é cristocêntrico. Um evangelho de fábulas. Um evangelho de toma lá, tá cá. Um evangelho de conveniências. Um evangelho onde Deus trabalha por nós e Ele é o nosso empregadinho, onde faz todas as nossas vontades. Não, 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 não. Precisamos viver um evangelho da verdade. Pedi até desculpa a vocês, porque talvez vocês escutem uma voz no canto, é porque eu estou em casa e fica às vezes inviável de não aparecer nenhum barulho. E ele diz: o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbem. São perturbadores aqueles que vêm te falar e te ensinar um evangelho que não é o evangelho de Cristo. São perturbadores. Esse evangelho é deles, não é de Cristo. Não é o evangelho de Cristo. E ele diz mais: e querem perverter o evangelho. Querem perverter o evangelho, meu irmão. Te dá um evangelho falso, pervertido, destituído da graça. Ou uma graça pervertida, onde se pode tudo. Não! Não! Entende isso? Entende isso? Nele, em Cristo, vai se revelar o novo pacto, a nova aliança. Um evangelho de graça, não de hipergraça. Não uma graça barata, porque custou tudo dele. Mas uma graça que é de graça. Não custou nada meu e seu. Desculpe, talvez você não creia nisso, mas a graça não nos custou nada. Mas custou tudo a Ele. Um Cristo que veio como homem, em carne, andou pela terra, não cometeu pecados, foi puro, imaculado, santo, ainda que num corpo humano. E por isso, um inocente morreu na cruz pelo meu e o seu pecado, para que fôssemos livres. Morreu em nosso lugar e ele ressuscitou. E na sua morte e na sua ressurreição, uma nova aliança aconteceu, que não depende mais de homens, depende somente daquilo que ele fez. Uau! Na velha aliança, ou no velho pacto, a presença ela era ambiental. Tudo ocorria no ambiente. No ambiente do Éden,
no ambiente do dia a dia, pura e simplesmente. No ambiente do Éden, Deus vinha no jardim e se comunicava com o homem. Mas o novo pacto, ele é intrínseco. Ele não é fora, é dentro. É dentro de mim e de você. Falando de Cristo agora, o seu primeiro corpo foi julgado. Aquele corpo, chamado Jesus, para que o seu segundo corpo, nós, eu e você, a dizer à igreja, fosse manifestado. Meu irmão e minha irmã, Cristo, com seu primeiro corpo, a dizer, Jesus morreu na cruz do Calvário para que eu e você, como igreja, o novo corpo de Cristo, o Cristo corporativo que anda sobre a terra, nos tornássemos um, nos tornássemos livres e nos tornássemos a manifestação dele nesse tempo, para que a igreja se fosse manifestada. O primeiro corpo morreu, foi julgado, para que o segundo corpo vivesse e fosse manifestado. João, capítulo 1, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Eu gosto de João. João 1:1 é o verdadeiro Gênesis. Porque vai dizer que no princípio era o Verbo. Uau! E o Verbo era Deus. Cristo é Deus. E o Verbo estava com Deus Pai. Uau! No princípio ele já estava lá. No princípio era o Verbo. Agora João 1,14 está dizendo a respeito da vinda de Jesus. Quando Jesus andou no meio de homens, veio num corpo humano, as pessoas podiam cheirá-lo, senti-lo, tocá-lo. O Verbo, que estava lá desde o princípio, o Verbo agora se tornou carne e habitou entre nós. Habitou nessa esfera, habitou nessa terra, meu irmão. Habitou nesse ambiente que nós estamos, chamado terra. Andou entre os homens. Ele se fez carne por amor de mim e de você. E olha, vai dizer que ele era cheio de graça. Toda a graça estava contida nele. Graça imerecida. Ele era cheio dela. E não só dela. Da verdade. Toda a verdade estava contida nele. Toda a verdade estava contida nele. E vimos a sua glória. Podemos ver de unigênito, de primeiro filho do Pai. Podemos ver essa glória como filho único até então do Pai, que depois seria o primogênito de muitos irmãos. Ele não era carne. Ele se fez carne. Ele foi feito carne. Ele não era carne. Ele não tinha esse corpo. Diga-se de passagem, ele precisava vir com esse corpo por conta de mim, de você. Nós não merecíamos. E ninguém o fez carne. Ele se fez carne. Ele teve compaixão de mim, de você, misericórdia. O
coração de Deus na miséria humana e se fez carne. Por que ele se fez carne? Porque carne tem a ver com redenção. O primeiro Adão caiu e pela carne do primeiro Adão o pecado entrou. E pela carne de Cristo fomos redimidos. Uau! Eu não sei se eu vou conseguir acabar tudo hoje. Espero que eu consiga. Todas as ideias que eu tenho para passar. Vou tentar. Senão a gente continua com uma segunda parte. A gente ainda tem aí 15 minutinhos. Eu vou tentar. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. O último Adão, a dizer Cristo Jesus, em espírito vivificante. Sabe, Adão, ele tinha intimidade com Deus. Adão estava no paraíso com Eva. Na viração do dia, Deus vinha se comunicar com Adão. Adão tinha experiências incríveis com o Senhor. Mas havia uma ordem do Senhor. E Adão descumpriu essa ordem juntamente com Eva. E por isso eles caíram. Por isso eles foram expulsos do paraíso. E com isso, eles se tornaram espírito. Desculpa. Eles se tornaram uma alma vivente. Eles eram apenas alma vivente. Assim como eu e você éramos quando estávamos separados do Senhor. Nós éramos apenas alma vivente. Alguém que estava passando e vivendo por esse mundo. Sem expectativas, sem direito a estar na presença do Pai, sem direito a conviver com o Pai, sem direito a estar um dia com Ele. Podendo ser o que quiséssemos e nem assim alcançaríamos a Deus e a sua misericórdia, muito menos a sua graça, destinados ao inferno, até que Cristo morre por mim e por você. E esse Cristo que veio em carne, ele se tornou espírito vivificante, o segundo Adão. E quando nós estamos nele, quando nós vivemos nele, nós transicionamos de almas viventes para espírito vivificante. Não somos mais criaturas, somos filhos de Deus. Não somos mais alma vivente que vive errante para essa terra, com expectativas só mundanas, com expectativas só daquilo que viveremos nesse mundo, mas sem expectativas celestiais, porque não tínhamos direito a vir à sua presença. E agora, por esse Cristo que morreu por mim e por você, que rasgou o decreto que me separava de Deus, eu me tornei um espírito vivificante. Uau! Um ser físico, espiritual, que um dia vai estar com Ele. Que um dia vai viver com Ele. E que hoje vive para Ele, por Ele. E tudo que conquista tem a ver com Ele. Tudo que faz tem a ver com Ele. Que vive a sua graça infinita. Eu não merecia. Você não merece, mas Ele nos dá tanto. Oh. Que meio às minhas falhas, aos meus defeitos,
mesmo em meio às minhas friezas, mesmo em meio aos meus acertos ou erros, cuida de mim e faz o que eu jamais poderia alcançar. Esse novo pacto, meu irmão, ele não é ambiental, ele é intrínseco, ele está aqui. Ele já habita em mim, o Espírito habita em mim. Já existe uma palavra grafos, algo que Deus imprimiu em mim. Colossenses 1:27 vai dizer que Cristo é em nós. Esse Cristo que habita em nós é a esperança da glória. Ele é a esperança da glória. Ele e somente Ele. Até que a gente se conecte de verdade com Cristo. Até que a gente o conheça de verdade. Até que a gente conheça aquilo que nós carregamos, quem nós somos nele. Até que isso aconteça, o novo pacto para mim, para você, vai ser só uma nova doutrina. Não uma experiência sobrenatural. Não algo poderoso. Isso é lindo, meu irmão. Isso é lindo. O que eu quero dizer para você é que no novo pacto não tem espaço para Adão. Não é um Adão melhorado. Não há glória a não ser estar nele, a dizer Cristo Jesus. Quando viemos para Cristo, não viemos como um Adão melhorado, um Adão problemático que deixou de ser, o Adão que melhorou um pouco. Não. Quando Cristo nos chamou para Ele, quando Cristo nos escolheu desde o ventre da nossa mãe, quando nós chegamos em Sua presença, nos tornamos um novo ser. Não é um Adão melhorado. Não. O velho Adão morreu. E o que nasce é um novo Adão. O que nasce, na verdade, é um novo ser, melhor dizendo. Ele não nos melhorou. Aquele Adão, alma vivente, morreu, meu irmão. Esse novo homem que nasceu, ele não é aquela alma vivente. Ele é um espírito vivificante. É um novo homem. Não tem a ver mais com o que passou. Poxa, mas agora fez isso, fez aquilo, e agora está em Deus. Sim! Foi o velho homem. O novo homem está em Cristo, é uma nova criatura. Pelo amor de Deus, entenda isso. É a vida de Cristo que se manifesta a nós. A vida de Cristo, a vida dele, se manifesta a nós. A vida de Cristo
se manifestou a mim um dia, meu irmão, minha irmã. A vida de Cristo se manifestou a você um dia. E se você ainda não está nele, se você que está nos ouvindo, talvez tenha alguém que ainda não conheceu a Cristo, que está nos ouvindo, eu quero te dizer que essa vida, ela pode se mostrar e se manifestar em você. Tem solução. A solução é Cristo, aquele que imparte a sua vida em nós e para nós. Viva para Ele, viva nele, viva por causa dele. Nós não estamos mais debaixo da velha lei. Aquele pacto, o velho pacto era lei. Lei impossível de se cumprir. Lei que era para mostrar o seu pecado, para mostrar que você dependia de Deus. E depende até hoje. Mas o homem precisava entender isso. Lei que era impossível de se cumprir, e, portanto, aqueles que estavam na lei tornavam-se malditos porque nunca conseguiam cumprir. A lei, ela diz o que agrada e o que não agrada a Deus. É uma ordenança. Você pode até, pela lei, saber quem é Deus. Lógico que pode. Mas o novo pacto é o governo da graça. Favor imerecido. Não foi pelo que eu fiz ou o que você fez. Foi pelo que ele fez. Ele nos aproximou novamente do Pai. Ele e somente Ele. Deixa eu ler mais 2 versículos. Talvez eu leia só um. Romanos 10:4. Porque Cristo é o fim da lei para justificar a todo aquele que crê. Cristo é o fim da lei. Para quê? Para nos justificar. Justificar todo aquele que crê nele. Porque não havia justificativa para mim e para você. É graça imerecida e somos justificados nele, para ele. Ele nos aproximou novamente de Deus, nos tirou das garras da lei e nos colocou num mundo maravilhoso da sua graça. E nos fez novamente termos acesso ao Pai através dele. Romanos 7:4. Assim também vós, irmãos meus, fostes mortos quanto à lei, mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Eu e você também já fomos mortos mediante a lei, quanto à lei. Na verdade, mediante o corpo de Cristo, através do corpo de Cristo, nós fomos livres dessa lei, fomos mortos para ela. Para pertenceres a outro, a dizer, aquele que ressurgiu dentre os mortos, ou seja, o próprio Cristo, a fim de que demos muitos frutos para Deus. Dar frutos. Fomos chamados para dar frutos a Deus. E aí eu deixo esse versículo para que vocês meditem. Romanos 12:2. E não vos conformeis a esse mundo, não tome a moldura desse mundo, mas transformeis pela renovação da vossa mente, uma mente renovada, uma mente que esteja em Cristo, para que experimentemos, para que possamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não a nossa, mas a boa, perfeita e agradável, ou a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, do próprio Deus, que eu te garanto que é melhor do que a minha e a sua. Que Deus os abençoe.
Meu irmão e minha irmã, um grande abraço e que essa aula possa de alguma maneira trazer algo ao seu coração, a transformação necessária para esse tempo. Um grande abraço e um beijo no seu coração. Fiquem com Deus.